Shalom, shalom a todos, muito bem-vindos. Eu sou o pastor Rônival Mendes do Ministério Profético Techuvá. Nessa semana nós estamos estudando a Parashá Vaerá, e Vaerá significa e apareci. Mas antes de adentrarmos na mensagem, nós somos o Ministério Techuvá, que é um ministério que temos o testemunho de Yeshua e cremos na vigência da Torá, na lei de Deus, na constituição do reino de Deus. Mas para você que é novo aqui no canal e talvez você ainda não conheça, não saiba, ainda não tenha ouvido falar ou saiba bem pouco a respeito da Torá, a priori, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos como Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, eles são a Torá. Seus nomes em hebraico são, começando pelo primeiro, Sefer, a palavra Sefer significa livro, Sefer Bereshit, que é em princípio, Sefer Shemot, os nomes, Sefer Vaikra, que significa Ishamou, Sefer Bamidbar, que significa no deserto, Sefer Devarim, que significa as palavras. Esses 5 primeiros livros, esses 5 livros que nós conhecemos como a Torá, a constituição do reino de Deus, é a parte principal de toda a Escritura. Tudo aquilo que vai se desenrolar no decorrer da história bíblica parte como princípio a Torá. A Torá, ela é dividida em 5 parashiot, ou porções. Parashá, a palavra no singular para porção. 54 parashiot. E essas 54 parashiot, elas são estudadas no período anual, em um ciclo anual. Para cada semana, uma parashá, ela vai influenciar durante os 7 dias. E cada parashá, ela vai ter as suas subdivisões, que são chamadas em hebraico aliar, ou aliot, plural, que significa subir ou subidas. Para cada um desses 7 dias tem uma aliar, tem uma influência espiritual. Tem textos que vão fazer com que eu e você venhamos a subir de nível, a nos elevarmos espiritualmente. E assim funciona a Torá. A Torá já é estudada há milênios. E era assim que o nosso mestre, nosso rabino, nosso grande salvador, Yeshua HaMashiach, ele aprendeu a Torá. E ele ensinava a Torá. E os primeiros discípulos também estudavam a Torá. E todas as suas mensagens têm como a base fundamental a Torá. E nós estamos aqui com um ministério profético, um ministério que crê na Torá, que tem um testemunho de Yeshua. Na semana passada, nós iniciamos o estudo do segundo livro da Torá, que é o Sefer Shemot, que nós conhecemos como Êxodo. A primeira parashá foi Shemot, e como nós estamos no período de Shovavim, as 6 primeiras parashiot do livro de Shemot, então esses dias, essas semanas, 6 semanas, mais 2 parashiot que são acrescentadas nesse período de Shovavim, pois nós entramos em um ano bissexto, assim como o calendário gregoriano. O calendário gregoriano tem 12 meses, mas o calendário judaico, bíblico, nesse ano ele vai ter 13 meses. Tem o Adar 1, será acrescido o Adar 2. É um ano bissexto, um ano de 13 meses. Nessas semanas, nós iniciamos o estudo da Parashá Vaerá. E nós vamos falar um pouco aqui sobre a Parashá Vaerá. E eu tenho certeza que Deus ele tem algo de extraordinário para falar comigo e com você nessa noite. Para cada Parashá, nós vamos ter sugestão de leitura. Vou citar o exemplo pela Parashá Vaerá. A Parashá Vaerá, ela se encontra em Êxodo, capítulo 6, do versículo 2, até o capítulo 9, versículo 35. Todos os assuntos relacionados aqui, eles fazem parte da Parashá Vaerá. Vaerá significa aí apareci. Para cada Parashá, nós vamos ter uma Haftará, que são sugestões de leitura dos escritos, Ketuvim, ou dos Neviim, dos profetas de Israel. A Haftará da Parashá Vaerá, ela se encontra no profeta Ezequiel, capítulo 28, do versículo 25
até o capítulo 29, o versículo 21. E sugestões de leitura para essa paraxá da Brit Hadashah, conhecida como Novo Testamento, se encontra em Romanos, capítulo 9, do versículo 14 ao 17, e 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 1. Todas essas passagens que eu aqui mencionei, elas fazem parte da paraxá Vaerá. E nós temos um tema bastante interessante, muito poderoso. E eu tenho certeza que o Eterno ele deseja fazer algo extraordinário na sua vida nesse dia. Pois bem, a paraxá Vaerá, eu vou ler apenas os primeiros versículos que está aqui, Êxodo capítulo 6, versículo 2. E falou Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou eterno. E apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como um Deus onipotente, mas por meu nome eterno não me fiz conhecer a eles. E também estabeleci minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde moraram. E também eu escutei o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e recordei minha aliança. Esse é o texto que eu acabei de ler. Mas o texto no original, no hebraico, como é que está escrito? Eu vou ler aqui o primeiro versículo. Vayadaber Elohim el Moshe, Vaiemor ani Elai ani Adonai, Vaierá el Abraham, el Isaac, Veel Yaakov, Beel Shaddai. Interessante porque o texto no hebraico, ele não chama o Eterno de onipotente. E nós já conhecemos bem essa expressão, El Shaddai, ela é muito ministrada. E a maioria de nós conhece esse termo como todo-poderoso. Será que realmente a palavra El Shaddai, que é o nome de Deus, significa realmente todo-poderoso? Nós vamos descobrir, nós vamos cavar um pouco na mensagem de hoje. Hoje nós vamos tratar com esse tema El Shaddai. Mas essa mensagem, nós vamos abordar ela em 3 pontos distintos, em 3 partes muito importantes. E a primeira parte dessa mensagem é sobre os patriarcas, porque a paraxá Vaerá e apareci é um verbo que se encontra no passado. Tem uma outra paraxá semelhante, o nome é essa, que é a paraxá Vaierá. Vaierá significa e apareceu, o verbo estando no presente, mas Vaerá e aparecer, o verbo está no passado. E o Eterno, ele inicia essa mensagem, ele inicia essa paraxá destacando os patriarcas. Ele menciona os seus nomes, ele menciona Abraham, Isaac e Jacob. E ele fala que para esses 3 homens, esses 3 personagens, esses 3 servos, ele se apresentou a eles como El Shaddai. El Shaddai. Mas quem foi Abraham? Nós conhecemos um pouco sobre a história de Abraham. A Bíblia vai falar que Abraão, que significa pai de multidões, ele veio de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Seu pai Tera, que era um fabricador de ídolos. Abraão, ele nasce no meio de um sistema, de um país e de uma família que, além de produzir ídolos e ganhar seus recursos financeiros na fabricação de ídolos, de imagem, era uma família que praticamente se prostrava diante dos ídolos, fabricava ídolos, produzia ídolos e vivia no meio de um país completamente idólatra, de um país completamente pagão, que não conhecia o Deus de Israel. Os Rahamim, os sábios de Israel, eles vão falar algo muito interessante sobre Tera, o pai de Abraão, porque o primeiro a quem o Eterno chamou não foi Abraão. O Eterno tinha chamado o pai, Tera, só que Tera, ele não deu continuidade ao chamado, ele parou na metade do caminho, ele não chegou a concluir o propósito. E Deus, irmãos, Deus ele não deixa a sua obra parada, os seus desígnios
desígnios parados, seus propósitos, eles não são cancelados. Ninguém pode se desfazer dos propósitos do Criador. Mesmo que alguém não queira, Deus ele sempre vai levantar alguém, uma outra pessoa, e vai encher essa pessoa de sabedoria, vai encher essa pessoa do seu espírito, e vai fazer o seu propósito acontecer. Para iniciarmos esta mensagem, talvez você que esteja me ouvindo nesse momento, é alguém que Deus ele chamou, e você se encontra como terra, quem sabe pensando em desistir, já até parou, já não se envolve mais com as coisas de Deus. Você é homem, você é mulher, eu não sei a sua vida, eu não conheço a sua história, mas tem acontecido coisas na tua vida que tem feito com que você retroceda, que você não siga adiante. Ei, quem te chamou foi o El Shaddai. Se Ele te chamou, Ele garante a vitória na sua vida. Se Ele te chamou, Ele vai te sustentar, Ele vai prover as suas necessidades. Ele é um Deus que fere, mas é um Deus que sara. Ele é um Deus que mata, mas é um Deus que faz viver. Não importa as dificuldades que você tem passado, nenhuma dificuldade é maior do que o nosso Criador. Se você tem se prostrado diante de uma dificuldade, você está fazendo dessa sua dificuldade o seu ídolo, um Deus na sua vida. Mas o Eterno, Ele deseja mudar a tua história. O Eterno deseja mudar essa sua situação, tirar você desse cativeiro, tirar você dessa inércia, dessa procrastinação e fazer você ir adiante. Somente eu sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Por isso, meu amado irmão, você que parou por alguma razão, o Eterno te chama, só que dessa vez Ele está te chamando de uma maneira diferente. Ele quer te apresentar, Ele quer te revelar a sua instrução, a sua Torá. Você já ouviu falar de Yeshua? Yeshua, Ele é a Torá feita carne, Ele é a Torá sem fronteiras. O Eterno, Ele deseja usar a sua vida, Ele deseja mudar essa situação. Quem sabe você está preso na prostituição, nas drogas, na pedofilia, na corrupção. Quem sabe você nunca teve um encontro com Deus, e quem sabe você é um tipo de pessoa que fala: Deus não se importa comigo, Deus não se preocupa comigo. É aí que você se engana. Se você nasceu, se você veio a este mundo, é porque Deus ele tem propósito na tua vida. A tua vida não é vã, você não veio em vão, existe um propósito na sua vida. O Eterno ele deseja fazer algo na sua vida, mas para nós conhecermos esse propósito, nós precisamos caminhar em direção a Ele. É claro que o Eterno é todo mundo que Ele chamou para ser um líder espiritual, mas eu acredito que Ele nos chamou, que Ele nos deu vida para nós nos conhecermos, termos intimidade com Ele, termos relacionamento com Ele. Eu iniciei essa mensagem falando para você: saia dessa inércia, porque o Deus de Israel, Ele deseja usar a sua vida, a sua casa, a sua família em prol do reino dEle, para resgatar outras pessoas. Se você acha que você está sofrendo, existem pessoas que estão sofrendo mais do que você, existem pessoas que estão passando mais necessidade do que você, existem pessoas que estão passando mais dificuldade do que você. Você não é o único que sofre, você não é o único que passa dificuldades, existem outras pessoas passando dificuldade. Ei, mas o El Shaddai, Ele deseja se revelar na sua vida, assim como se revelou na vida de Abraão. A Bíblia vai falar que Abraão, ele foi um grande homem, e Abraão, Deus o fez prosperar, Deus o abençoou, Deus ele fez de Abraão um homem muito rico, um homem muito próspero. Mas o relacionamento de Abraão com o Eterno, com o Criador, não era baseado na prosperidade que ele poderia dar, não era baseado nos bens que Deus poderia dar a ele. Se Deus quiser abençoar a sua vida, Ele abençoa. Se Deus quiser fazer você prosperar, Ele pode fazer você prosperar. Mas o nosso relacionamento com Ele, a nossa vida com Ele, não pode ter como parâmetro
as bênçãos, a prosperidade, a riqueza, isso é fato. Isso pode ser um resultado, isso pode acontecer na vida de quem Ele quiser abençoar. Ele abençoou Salomão com uma sabedoria incrível, com uma prosperidade extraordinária. A Bíblia vai falar que a esposa de Abraão era estéril, e Deus, o Criador, fez essa mulher estéril dar à luz. Além de um homem rico, próspero, é através dele que vai iniciar a história do povo de Elohim, do povo de Deus. O segundo patriarca é o seu filho, conhecido como Isaac, ou Isaac, como nós bem pronunciamos. Isaac significa ele riu. Isaac é um dos 3 patriarcas que a sua história foi muito curta dentro das Sagradas Escrituras. A Bíblia falou pouco dele, a Bíblia vai falar mais do filho dele que vai vir, mas dele a Bíblia falou pouco. E assim como o pai, a sua esposa também era estéril, e ele orou, ele pagou o preço, ele também foi um homem próspero. Deus abençoou a vida dele de uma forma muito extraordinária, muito grandiosa. A Bíblia vai falar que sua esposa, depois que engravida, e ela começa a sentir dores muito fortes no seu interior, no seu ventre, e ela vai perguntar a Deus o que estava acontecendo. E Deus fala para ela: 2 nações poderosas estão no teu ventre. Uma batalha espiritual acontecia no ventre daquela mulher. 2 nações diferentes, com propósitos, desígnios diferentes, estavam no seu ventre. Aí vai surgir Esaú e nasce Jacó, agarrado no calcanhar dele. O terceiro patriarca, Jacó, que geralmente é traduzido como aquele que segura o calcanhar. Só que Jacó vem da raiz Ekev, e Ekev significa calcanhar. O que é calcanhar? Calcanhar está se referindo a equilíbrio. Aquele que agarra o calcanhar, que Jacó, ele era um homem que ele não perdia as oportunidades na sua vida. Ele sempre lutou, Deus o fez prosperar. Ele lutou tanto na sua vida que teve que lutar consigo mesmo, e teve que lutar com o anjo do Senhor para ter vitória. Teve que encarar o seu irmão para ter vitória. Teve que encarar Labã, o seu sogro, para ter vitória. Quantos de nós não estamos aqui lutando, mas parece que as coisas não estão acontecendo? E a pergunta que eu faço nesse momento: será que você não está lutando sozinho, sem Deus, sem o Criador, por conta própria, fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira? O Eterno orientou Jacó. O Eterno falou para ele: eu vou te abençoar, tu vais ser próspero, os teus descendentes eles serão numerosos como a areia do mar, você será grande, você será um gigante nessa terra. E assim ele foi. Os 3 patriarcas, homens grandiosos, homens que criaram fortunas, mas homens que deixaram testemunhos diante de Deus, que existe um ser nos céus, que ele tem algo para fazer na minha e na sua vida. Você não veio à toa, como eu já tenho falado, e não canso de falar sobre isso. Deus, ele tem algo de extraordinário a fazer na sua vida. 3 patriarcas, 3 histórias, 3 caráteres, 3 personalidades. A Bíblia, ela vai gastar ou investir um certo tempo na vida de Jacó, mais do que na vida de Isaac e de Abraão. Dos 3 patriarcas, o que mais vai se destacar, o que mais a Bíblia vai falar é Jacó. Jacó, ele não foi um homem muito fácil de se lidar, e ele conviveu com pessoas também que não era muito fácil de se conviver, e ele venceu. Ele lutou com o anjo e venceu, até que Deus mudou o seu nome. Você não se chamará mais Jacó, mas você se chamará Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Deus, irmãos, ele deseja fazer isso na sua vida, fazer isso na sua história. Ele deseja fazer de você uma referência. 3 homens que são referência para grandes religiões no mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo.
3 homens que marcaram a história, 3 homens que marcaram o tempo. Desses 3 homens que vem um povo, vai vir uma nação kadosh. A Bíblia vai falar que essa nação é uma nação de reis e sacerdotes. E através dessa nação, a nação de Israel, Deus ele vai apresentar a sua Torá. Através dessa nação, a nação de Israel, vai vir um Mashiach, vai vir um Messias, vai vir um Salvador. Vai vir aquele que vai libertar o homem do seu pecado. Vai vir aquele que vai libertar o teu filho da prostituição. E ele já veio, e ele está para retornar. E ele se manifesta no nosso meio. Mas a Bíblia vai falar, esse é o segundo ponto da nossa mensagem, que Israel, depois que surge, Israel vai para o Egito. E no Egito, devido à grande fome que aconteceu em Canaã, Israel vai passar 430 anos dentro do Egito. Mas lá atrás, para o primeiro patriarca, Abraão, Deus vai revelar o teu povo, os teus descendentes, eles vão crescer muito, mas eles vão viver como escravos durante um bom tempo. Mas mesmo assim, eu não vou me esquecer deles, eu vou visitar eles, eu vou tirar eles daquele cativeiro, eu vou libertar, eu vou salvar, eu vou mudar a história deles. Antes de acontecer tudo, Deus já tinha mostrado para Abraão que o seu povo, que os seus descendentes, eles iam viver um certo período da história como presos, cativos, prisioneiros. A Bíblia vai falar que esse povo, Israel, passa 430 anos dentro do Egito. E dentro do Egito, no decorrer dos últimos anos, eles serão castigados, eles serão humilhados. Os trabalhos serão impostos a eles, cargas cada vez mais pesadas. Eu acho bem interessante que Yeshua vai falar bem assim no livro de Mateus, que o meu jugo ele é suave e a minha carga ela é leve. Quem sabe você é um homem, uma mulher que está com um grande peso no teu ombro, que carrega um grande jugo sobre a sua vida. Quem sabe você está vivendo debaixo de opressão, debaixo de uma cadeia espiritual. João, ele vai nos declarar algo muito interessante. Ele vai nos dizer que para isto o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, se manifestou para desfazer as obras de Satanás. E Yeshua, amados irmãos, ele quer desfazer esse mal que Satanás tem colocado sobre a sua vida. Se você crê, deixe um comentário nessa mensagem. Não desista da sua vida, não desista de lutar, não desista de acreditar no Deus Salvador, no Deus que muda a vida, no Deus que muda a história. O terceiro ponto dessa mensagem, que é o tema dessa mensagem, é El Shaddai. Mas o que realmente significa a palavra El Shaddai? Eu coloquei aqui no quadro, essa é a palavra, a expressão El Shaddai. E El Shaddai se escreve com Aleph, o Lamed, que é El, o Shin, o Dalet e o Yud. El Shaddai. A língua hebraica, a Lashon HaKodesh, a língua sagrada, ela é formada por 22 consoantes. Não existem números em hebraico. As mesmas consoantes, elas também irão representar os números. E cada letra tem vários e vários significados. E existem várias metodologias judaicas que nós podemos usar e descobrir segredos naquilo que está escrito. Vamos, nesse momento, trabalhar alguns pontos bem interessantes. Porque El Shaddai, o Aleph é a primeira letra e o seu valor numérico é 1. O Aleph significa o boi, a força, o poder, a liderança. A outra letra é o Lamed, valor numérico 30. E o Lamed significa aprender, ensinar. Ele se parece com um chicote. O Lamed é aprender e ensinar. A próxima letra é o Shin. Os sábios vão nos ensinar que o Shin é uma das letras que tem uma influência espiritual muito forte. Aonde essa letra ela está embutida, ela faz parte da palavra, ali existe uma carga, uma energia, uma influência espiritual muito forte.
O Shin é a penúltima letra do alfabeto. O Shin, o seu valor numérico é 30. O Shin, ele tem a aparência de um dente. O Shin pode significar fogo, dente também. A próxima letra é o Dalet. E o valor numérico do Dalet é o 4. O Dalet representa uma porta. E porta para que serve? Para abrir e para fechar. E a próxima letra é o Yud. O Dalet é 4, o Yud é o 10. O Yud significa mão. É a menor de todas as letras do alfabeto, o Yud. O valor numérico de El Shaddai é 345. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes aqui contidos. E um desses detalhes que a palavra Shaddai, se eu tirar o Yud e deixar só o Shin com Dalet, eu posso descobrir outras palavras, como por exemplo a palavra Shad. E Shad em hebraico significa peito ou seios. Para que serve o peito? Para amamentar. E o que é amamentar? É sustentar uma criança. Então nós já podemos aprender algum mistério sobre o nome El Shaddai. Mas Shin com Dalet, dependendo do sinal massorético, aonde ele estiver, ele pode ser traduzido também como Shod. E o que significa Shod? Shod significa estrago. Shod significa uma deficiência. Pode significar algo ruim. E essa mesma duas letras, o Shin com Dalet, dependendo da pontuação, eu posso traduzir como Shed. E Shed é demônio. Shedim é o plural, demônios. El Shaddai. E em outra palavra, El Shaddai significa aquele que sustenta, ou aquele que é autossuficiente. O Eterno de Israel, ele visitou os 3 patriarcas. Ele foi autossuficiente na vida desses homens. Ele sustentou, ele amamentou, assim como uma mãe amamenta seu filho. Ele amamentou os 3 patriarcas. Ele amamentou e sustentou Israel no deserto. Israel no deserto passou todas as dificuldades que foi, mas Israel foi sustentado. Eu posso citar exemplos de como Deus ele sustenta. A Bíblia vai falar no Evangelho de Mateus 14, do versículo 13 ao 21, sobre a multiplicação dos pães e peixes. Eram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Depois de uma longa mensagem que os discípulos pensavam em despedir aquela multidão, e ele falou: não, vocês não vão despedir, vocês vão dar a essas pessoas o que comer. A presença do El Shaddai, daquele que sustenta, se manifestou ali. O Senhor não deixou ninguém de barriga vazia que tinha ido ao encontro de seu filho. O Senhor amamentou, o Senhor sustentou aqueles homens. Até quando você ficará em dúvida sobre o Deus de Israel? Até quando você ficará na dúvida sobre o teu chamado? Se Ele te chamou, Ele vai te sustentar, Ele vai te amamentar, Ele será o suficiente para a sua vida. E esse mesmo Deus, no livro de 1 Reis, do capítulo 17, do versículo 8 ao 16, vai falar depois do momento que o profeta Elias, ele entrega a mensagem ao rei Acabe sobre a seca dos 3 anos. E Deus dá uma direção para ele, vai a um certo lugar, que nesse lugar terá uma viúva. Essa viúva vai te sustentar. Porém, quando ele chega, essa viúva, além de viúva, ela estava passando necessidade, ela estava passando dificuldade. Ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Mas o profeta, quando a vê apanhando gravescos para fazer o seu bolinho, a comida para o seu filho, e depois em morrer, pensava ela, o profeta vai declarar: faz um pouquinho para mim, primeiro para mim, e depois faça para você e o seu filho coma. Você não vai morrer. O Deus que eu sirvo, El Shaddai, Ele vai te sustentar. Ouça primeiro a minha palavra, crê nela, acredite nela. Eu vou te sustentar, eu vou te abastecer, eu vou te amamentar, não vai faltar para você. E a Bíblia vai falar que as coisas vão começar a acontecer na vida dessa mulher.
a farinha vai se multiplicar, o azeite vai se multiplicar, a casa dela será abastecida, será sustentada. Deus foi suficiente na vida dela. El Shaddai, o autossuficiente, se manifestou na vida dela. E El Shaddai, o autossuficiente, ele deseja se manifestar na sua vida. A Bíblia nos ensina que Israel, durante 40 anos no deserto, não faltou maná, não faltou cordonizes, a roupa dos israelitas não estragou, o sapato não se estragou. O Eterno, ele foi autossuficiente, e ele foi muito mais do que El Shaddai quando Israel estava no deserto. El Shaddai, aquele que sustenta, ele deseja se manifestar na sua vida, ele deseja fazer algo de extraordinário na sua vida. Interessante que esta paraxá vai aparecer algo bem interessante. Israel será chamado de Tizivot Hashem, e Tizivot é o plural da palavra Tisavá. E Tisavá tem 3 significados. Um deles é exército, o outro é beleza, e o outro significa um período de tempo. Israel, o Deus de Israel, chama Israel de seu exército. Chama Israel de um povo belo, um povo lindo, porque é um povo que vai influenciar o mundo, porque é um povo que vai vir com um peso, uma mensagem, com um chamado especial de apresentar ao mundo um Messias com a sua instrução. Ei, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que sustenta, aquele que é autossuficiente, ele está aqui usando a minha vida para falar contigo nessa noite, porque ele deseja mudar a tua história, mudar a tua situação. E olhando um pouco mais para a gematria, nós obtivemos o valor 345. Só que eu posso reduzir esse valor. Se eu somar o 3 mais 4 mais 5, eu terei o valor numérico 12. E o número 12 faz uma alusão às 12 tribos de Israel. Mas eu posso reduzir um pouco mais. O número 12 é um número que tem muito a ver com organização. Se eu somar um 1 com um 2, eu terei o número 3. E interessante, e o que tem a ver o número 3? O número 3 é um número muito bonito. A primeira letra da língua hebraica, Aleph, valor numérico 1, Bet, valor numérico 2, e o Gimel, valor numérico de 3, e o Gimel, ele significa camelo. Camelo é um animal que ele passa 40 dias sem tomar água. E o camelo é um animal que tem uma força, um vigor extraordinário. Além de não beber água durante 40 dias, aguenta uma temperatura tremenda de calor durante o dia e uma frieza durante a noite. Mas se nós prestarmos atenção, depois do Gimel, no Aleph Bet, vai vir a letra Dalet, e o Dalet significa porta. Mas preste atenção no Gimel, eu fiz aqui até um pouquinho maior, porque o Gimel, ele representa um homem andando de cabeça erguida. Ou seja, esse homem, ele não tinha vergonha da sua vida, e para ele estava tudo bem. O Gimel, ele representa um homem rico que está caminhando em direção ao Dalet, que está andando com a cabeça baixa. E o Dalet, ele é a representação de um homem pobre. Então nós podemos perceber aqui que El Shaddai, um homem rico, ele está indo em direção ao Dalet, ao homem pobre. E esse homem pobre pode ser eu e você. O Eterno é rico e ele deseja nos sustentar, ele deseja fazer algo de extraordinário na minha e na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo ou como você está vivendo, eu não sei a sua história, meu amado irmão, eu não sei como é que você está, mas Deus tem nos levantado para falar a
você. Volte para o Senhor, faça techuvá, volte, retorne ao Criador e viva uma fé verdadeira, uma fé completa. Guarde os mandamentos e tenha um testemunho de Yeshua. Yeshua deseja mudar a tua história, mudar a tua situação. Eu não sei como é que você está nesse momento, mas El Shaddai, aquele que é autossuficiente, Ele está falando com você nessa noite. Ele está falando com a sua casa nessa noite. Assim como Ele foi autossuficiente com Abraão, com Isaac, com Jacó, Ele deseja ser autossuficiente com você. Ele deseja ser um Deus que te encha, que te complete em tudo. O salmista, ele vai dizer o seguinte, que não temerei mal algum, porque o Senhor, Ele está comigo. O Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Em outras palavras, o rei Davi está dizendo, El Shaddai, Ele é autossuficiente na minha vida. A melhor tradução para o Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Se o Senhor é o teu pastor, então você tem tudo que você precisa. As outras coisas serão consequências do teu relacionamento com Ele, do teu relacionamento com Deus. Hoje, 13 de janeiro de 2024, ou 4 de Shevat do ano 5784, Deus está usando a nossa vida para falar com você que o El Shaddai, aquele que sustenta, Ele está pronto a te colher, Ele está pronto para te receber, para te acolher novamente. Quem sabe você que se afastou, mas deseja retornar a Ele, ou deseja conhecer realmente o El Shaddai, aquele que sustenta, a seu filho Yeshua, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que transforma. Essa é a oportunidade, não deixe para amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã, mas Ele sabe. Para achar, vai erar e aparecer. O Senhor continua aparecendo, o Senhor continua se manifestando. Deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Eu não sei como é que você está, mas eu peço que você coloque a sua mão em seu coração, a sua mão direita em seu coração. Se você se encontra enfermo, ponha sua mão na enfermidade neste momento que nós queremos orar pela sua vida. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito és tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo. Pai, a Ti nós damos glória, nós damos graça, Pai. Reconhecemos, Senhor, a Sua majestade, a Sua santidade e o Teu senhorio, Pai. Agradecemos, Senhor, por mais este dia, Senhor, por um dia de vitória, Pai, por uma semana de vitória, uma semana de conquista, por esta nova semana que estamos adentrando, Senhor. Pai, mas eu quero orar neste momento pela vida dessa pessoa que me ouve, Pai. Quem sabe essa pessoa um dia andou contigo, um dia teve experiência contigo, mas parou na beira do caminho, por alguma razão, Senhor. Quem sabe problemas familiares, quem sabe a decepção, quem sabe o divórcio, que sabe pela saúde, que sabe, Senhor, por palavras de derrota lançadas contra a sua vida. Mas eu oro a Ti, Senhor, neste momento. Toca, Pai, na vida desse homem, que ele venha sentir o Seu toque, Pai. Começa a repreender essa frieza espiritual, Senhor. Repreende, Senhor, a ação de Satanás contra a vida dele. Repreende a ação do adversário contra a vida dela, Pai. Revela, Pai, o Teu poder, Senhor, na vida dele. Se esse homem, se essa mulher, Pai, se encontra enferma, Pai, eu oro pela restauração da saúde. Que esse câncer venha partir em retirada. Toca no sangue. Cura este homem, esta criança, Pai, da leucemia. Restaura o seu sangue. Cura esta mulher, meu Pai, das dores nos ossos, dores nas costas, Senhor. Dores, Senhor, no seu ventre, no seu estômago, na sua barriga. Cura, Pai, essa pessoa dessa enxaqueca, Senhor, dessa enfermidade maligna, dessa enfermidade, Senhor, maldita que foi lançada contra a vida dele, contra a vida dela, Pai. Ó Eterno, eu peço Tua misericórdia, Pai. Restaura esse homem novamente. Restaura, Pai, essa mulher novamente.
revela o teu poder, Senhor. Oh Pai, em nome de Yeshua, Senhor, manifesta, Pai, o teu poder, traz restauração a essa família, traz restauração a esse casamento, Pai. Livra esse homem, essa mulher do adultério, expulsa a pombagira, expulsa no nome de Yeshua a enfermidade dessa casa. Aonde tiver uma ação de Satanás dentro da casa dessa pessoa, eu oro a Ti, eu repreendo no nome de Yeshua, que essa enfermidade venha desaparecer, que esse espírito imundo parta e retirada agora da casa dessa pessoa. Pai, manifesta a tua glória, traz cura, traz restauração, levanta este homem, arranca do coração a angústia, arranca do coração o medo, a tristeza, cura da depressão, cura da ansiedade. Tu és o El Shaddai, tu és aquele que é autossuficiente, Pai. Nós queremos nos alimentar de Ti, ó El Shaddai. Então, neste momento, nesta noite, vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa nação, a nação brasileira, Senhor. Tem misericórdia de nossa nação, perdoa, Pai, a corrupção, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Pai. Ora a Ti por essa cidade, a cidade de Barreirinha, no interior do Amazonas, Pai. Perdoa, Senhor, toda a corrupção neste lugar, Pai. Perdoa, Senhor, a prostituição, a feitiçaria. Eu oro a Ti clamando, Senhor, por Tua salvação. Salva vidas, Senhor, neste lugar. Liberta o cativo, liberta o preso, liberta este homem, Pai. Liberta esta mulher da prostituição. Liberta este jovem, Senhor, das drogas, Pai. Repreende esse espírito de morte, esse espírito de suicídio, Pai, que tem tocado nessa cidade. Guarda os nossos jovens, guarda nossos adolescentes, Senhor. Eu oro, Pai, por cada escola, principalmente por essa escola na qual eu estou agora, a Escola Estadual Maria Belém, Pai. Senhor, manifesta aqui da Tua récede, do Teu amor, traz cura, Senhor, traz restauração a cada aluno, a cada professor, a cada gestão. Concede graça, concede sabedoria, visita as famílias nessa cidade, Pai. Perdoa, Senhor, o adultério, perdoa a prostituição, Pai. Restaura a vida, Senhor, restaura famílias, restaura a nossa juventude, Pai. Nós não aceitamos a nossa juventude presa nas drogas, presa na prostituição, mas eu oro a Ti, Senhor, neste momento, traz restauração de vidas, Senhor, traz restauração de vidas. Eu clamo a Ti. Nós estamos em um período de Shovavim, um período de guerra espiritual, de batalha espiritual, Pai, em nome de Yeshua, Senhor. Pai, o Senhor não mudou, Pai. Então manifesta, Pai, nessa cidade, Senhor. Restaura, Pai. Abre os olhos, Pai, daquele que se encontra cego, Senhor. Assim como o rei Davi orou, Pai, tira dos meus olhos toda escama, para que eu possa contemplar as maravilhas de Tua lei, de Tua Torá, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor. Tira nossas escamas, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos, Senhor, contemplar, Senhor, as maravilhas de Tua Torá, assim como o rei Davi orou, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, neste momento. Tem misericórdia da região norte, Pai, do nosso estado, do estado do Amazonas, Pai. Pai, eu oro a Ti, Senhor, abençoando o Teu povo, Pai, abençoando Israel, guarda Israel, abençoa Jerusalém, Pai. Oro pela paz em Jerusalém, Pai. Pai, no nome de Yeshua, tem misericórdia de nossa nação, da nação brasileira. Tem misericórdia do Teu povo. Levanta homens e mulheres, Pai, que realmente são cheios da Tua presença e tem temor em seu coração, Pai, a Ti, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, Pai. Tu que és Kadosh, Tu que és santo, Pai. Tem misericórdia de nossa vida, Senhor. Abençoa este homem, esta mulher que ouviu esta mensagem, Pai. Em nome de Yeshua, Senhor, eu oro a Ti. Aleluia, irmãos. Muito obrigado por esse momento aqui conosco. Foi um momento muito especial e muito valoroso para mim. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você se inscreva em nossos canais. O canal do YouTube, Ronivon Mendes Oficial.
meu Instagram, Ronivon Mendes Oficial, meu Facebook, o meu perfil Ronivon Mendes, o Instagram do Ministério Profético Techuvá, e a minha página do Facebook, a nossa página, Ministério Profético Techuvá. Se inscreva, assine, nos siga, nos persiga, e tenha certeza que você vai ouvir conteúdos, ensinamentos que vão edificar a sua vida, que Deus ele vai transformar, trabalhar a tua vida de uma maneira muito extraordinária. Eu quero agradecer a Deus por este momento, e como eu sempre tenho falado, toda semana nós somos influenciados por uma parashiot, por uma porção bíblica. E se você desconhece como é que funciona o mundo espiritual, então você se torna uma presa fácil para o adversário. Na próxima semana nós estaremos debaixo da influência espiritual da Parashabô, algo de extraordinário. Deus ele deseja fazer na sua vida e em nossa vida. Então eu quero agradecer a Deus por esse momento e por sua presença aqui. Que Deus lhe abençoe e restaure a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele erga novamente você que tem um chamado e que cumpra os desígnios de Deus sobre a sua vida. Obrigado em nome de Yeshua.